Teixeira, eu confesso que não é muito fácil andar a falar sobre estas coisas, não é? E sobretudo quando somos aparentemente desafiados a encontrar discursos novos, não é? Explicações novas. A polícia é uma extensão do poder do MPLA, não é? E se o MPLA entende que não quer sair do poder e não deve sair do poder, a polícia faz aquilo que o MPLA quer, ponto final. É evidente que nós podemos teorizar muito à volta disso, mas para isso eu francamente tenho uma explicação que me parece mesmo fácil, muito simples e óbvia, então, toda a gente percebe, toda a gente vê. Sendo a polícia um instrumento ao serviço do poder, e é preciso deixar isso claro, não é necessariamente do Estado, na sua seção mais geral, mas aqui neste caso particular do regime mesmo, serve os interesses do regime. O Freire lembrou há bocado, dizia isso ontem também, se nós pensarmos que não há ato político, seja ele de que natureza for, não há uma manifestação do maior partido da oposição que ocorra sem incidentes, sem tumultos com a polícia, fica tudo explicado. Não é? Portanto, esse estado de violência em que vivemos, de que aparentemente o regime não quer prescindir, e não quer prescindir por uma razão muito simples também, porque, no fundo, este estado de violência também que vai, de certa forma, alimentando, não é, as capacidades de permanecer no poder. Porque se o regime não usa força, não usa chantagem para condicionar e intimidar as pessoas, não se sustenta, não é? A forma de sustentar passa precisamente por aí. Por isso, a partir daí, a partir dessa observação, tudo fica explicado, não é? A polícia, infelizmente, por muito esforço que às vezes tem de fazer em termos de narrativas para se posicionar como uma instituição republicana, a verdade é que quando os interesses do regime são colocados em causa ou supostamente colocados em causa, a polícia age para defender os interesses do regime, ponto final. Não é? E não nos podemos esquecer, já os que me anteciparam já o disseram, portanto nós estamos no ano pré-eleitoral, as eleições, o processo eleitoral efetivamente já começou. O que poderemos assistir nos próximos tempos é uma espécie é o adensar deste clima de medo, de confusão, não é? Mensagens expressas de que ninguém pode ir à rua porque a polícia estará disposta a dar os chocolates, os reboçados todos que forem necessários a distribuir, não é? Porque obviamente para infundir o medo. E isto também, em parte, tem uma explicação também que se pode perceber eventualmente nas contas que o MPLA está a fazer para 2027, não é? Porque se 2022 foi um ano difícil, em termos eleitorais, em termos de resultados para o MPLA, algumas pessoas esclarecidas no MPLA poderão estar a pensar que 2027 pode ser pior, não é? Então todo este teatro, teatro talvez não seja a colocação mais adequada, mas a Paula disse estratégia, se calhar é melhor copiar o termo da Paula. Toda essa estratégia, no fundo, assenta nisso, não é? 2027 pode ser mais difícil, porque apesar de uma espécie de uma aparente desmobilização a que se assistiu no pós-2022, nós estamos lembrados que os resultados que ficaram oficializados criaram um certo desencanto e que foi reconhecido até mesmo pela UNITA e particularmente pela forma como a UNITA decidiu também posicionar-se perante os tais resultados. Mas dizia eu, apesar desta aparente desmobilização popular, a verdade é que o MPLA não fez nada para animar as pessoas no pós-2022. Portanto, os últimos 5 anos têm sido muito difíceis para a maioria esmagadora dos angolanos, não é?
Ou seja, o MPLA não conseguiu servir-se daquelas fontes habituais de legitimação do seu poder, não conseguiu promover a estabilidade económica, progresso, sei lá, social e económico para as famílias, de modo que 2027 é expectável que venha a ser mais difícil. E está a antecipar-se, no fundo, a infundir o clima de medo. É uma pena que, pronto, mais uma vez não tenhamos aqui o MPLA, não é? Mas também sabemos que o MPLA entende que não precisa estar aqui porque tem muitos outros espaços, eventualmente, onde prefere estar mais cômodo, não é? E penso que nós vamos continuar assim, Teixeira, não é? Até, eu dizia ontem, se nós fizermos um pouco de esforço de memória, vamos concluir que, pelo menos desde 2008, talvez o processo de 2008 não é? Por ter ocorrido nas circunstâncias em que ocorreu, foi primeiras eleições pós-guerra, mas de 2012 para cá, não é? Que sistematicamente vamos assistindo às mesmas práticas, não é? Portanto, não há rigorosamente nada de novo que esteja a acontecer, não é? Por isso, não é nada fácil encontrar outras explicações para isso. Estamos no mesmo, e isto efetivamente só vai mudar quando os angolanos despertarem de uma vez por todas que é preciso mudar. Aqui é Angola sem filtro. O lado que a TPA não mostra. Carta aberta à nação angolana. Título: Quem é o principal beneficiário da coisa pública? Aos meus compatriotas. Escrevo esta carta não apenas como um observador, mas como alguém que partilha convosco o peso de uma realidade que, por muito tempo, tem sido disfarçada por promessas em papel. Olhamos para os documentos aprovados, para os planos de desenvolvimento, para os discursos de intenção e vemos um país desenhado na perfeição. No entanto, quando abrimos a janela da nossa vida cotidiana, o que encontramos? Encontramos a saúde que não cura, o ensino que não prepara, a segurança que nos deixa apreensivos e a proteção social que parece um horizonte cada vez mais distante. Vivemos sob um contrato social que foi invertido em qualquer nação que aspira ao progresso. O imposto, esse esforço retirado do suor de cada cidadão, é o preço que pagamos pela civilização, é o investimento que fazemos para que o Estado devolva, em forma de hospitais funcionais, escolas dignas e segurança pública, a garantia de que ninguém será deixado para trás. Mas, em Angola, quem é, de facto, o beneficiário desta coisa pública? Enquanto cidadão, proprietário legítimo dos recursos naturais desta terra, luta para garantir o básico. Vemos uma casta privilegiada que inverteu a lógica do serviço para a elite dirigente. O Estado não é um prestador de serviços, é um provedor de rendas. Enquanto o cidadão comum paga o imposto e, por falta de alternativa, paga novamente por uma consulta privada, pela segurança particular e pela educação da sua família. Os detentores do poder beneficiam diretamente daquilo que o Estado nega ao povo. As viaturas de luxo, as moradias de alto padrão, os passaportes diplomáticos e, sobretudo, o seguro de saúde internacional. Tudo pago com o mesmo orçamento que deveria estar a salvar vidas nos nossos hospitais públicos. Expõe a ferida aberta da nossa gestão pública. Estamos a financiar o nosso próprio desamparo. O Estado angolano, financiado tanto pelos impostos como pelas riquezas do nosso solo, tornou-se, para muitos, uma máquina de perpetuação de privilégios de uma minoria, em vez de ser um motor de desenvolvimento para a maioria. Esta carta é um convite à reflexão. Até quando seremos espectadores da nossa própria riqueza? Até quando aceitaremos que o bem público seja apenas um conceito abstrato nos discursos? Enquanto os benefícios concretos permanecem confinados aos gabinetes do poder, a coisa pública é, por definição,
todos nós. Não nos foi entregue para ser o património exclusivo de quem governa, mas para ser a ferramenta de elevação do povo. Precisamos de exigir accountability. Precisamos de transformar a nossa passividade num escrutínio implacável sobre como cada centavo é gasto. Angola merece mais do que promessas. O povo angolano merece ser o beneficiário real do seu próprio país. Com a esperança, mas com a lucidez necessária para exigir mudanças. Um cidadão preocupado. Aqui é Angola Sem Filtro, o lado que a TPA não mostra.